E hoje a gente vai falar aí sobre duas empresas fazendo uma comparação entre esses dois ativos. Vou falar de TIM e de Vivo, duas empresas do setor de telecomunicação. A gente vai comparar ali os indicadores, mas antes da gente comparar ali os indicadores dessas duas empresas, eu vou falar um pouquinho sobre o setor de telecomunicação, as empresas que fazem parte dele, né, e como que está o market share, né, dessas empresas dentro desse mercado no Brasil nesse ano de 2023. Mas antes da gente partir para o nosso conteúdo, eu tenho que parar aqui e lembrar você que esse vídeo não se trata de recomendação de compra, venda ou manutenção do ativo aqui estudado e apresentado. Também quero deixar outro recadinho muito importante para vocês, né, que é aqui o nosso aplicativo do análise de ação. É o nosso site ali de uma forma muito dinâmica, na palma da sua mão, em um aplicativo feito com muito carinho, especialmente para você que é aqui o nosso usuário do nosso site. Esse aplicativo ele está tanto disponível para Android quanto para iOS. Então você, tendo iPhone ou Android, vai ter disponível aí para estar baixando. Para quem tem iOS, né, na App Store, e para quem tem aí Android na Google Play, certo? Então entra lá, baixa o aplicativo, utiliza e depois deixa aí para nós nos comentários o que você achou dessa novidade. Partindo agora para o nosso conteúdo, como eu disse, a gente vai usar aqui a nossa ferramenta de comparação de ações. Aqui na nossa ferramenta você pode colocar aqui dois ativos, né? Você coloca um, depois você coloca outro ativo e ele vai trazer as informações lado a lado desses dois ativos para que você consiga fazer uma comparação facilitada. Já tem aqui, né, umas comparações pré-definidas: Bradesco versus Banco do Brasil, Bradesco versus Santander e assim por diante. Então você pode aqui escolher uma dessas. Caso você não encontre a comparação que você quer fazer, você pode colocar manualmente aqui os códigos de negociação dessas empresas e ela vai fazer essa comparação aqui. Aqui eu coloquei para a gente comparar a Vivo e a TIM. Hoje no Brasil, a gente tem aí três empresas que comandam o ramo de telefonia móvel, que são a Claro, a TIM e a Vivo, que juntas, de acordo com o site teleco.com.br, pegando aqui de forma geral, essas empresas elas comandam aí 96,5% do mercado de telecomunicação. Aqui eu estou levando em consideração principalmente a parte de telefonia móvel. Se a gente observar aqui, a Vivo possui 39% do mercado, a TIM possui 24,4% e a Claro possui 33,1%. A Oi ela só tem até 2021, porque a partir de 2021 a Oi ela deixou de atuar na parte de telefonia móvel e ela ficou aí focada somente na parte de fibra ótica. Essas empresas, né, a Vivo, a TIM, a Claro, elas também têm uma boa parcela do mercado de banda larga, que é a parte de fibra óptica, e de TV por assinatura. Dessas três empresas, somente possui capital aberto na Bolsa de Valores a TIM e a Vivo. A Claro, até o momento, ela não possui capital aberto, então a gente não tem como saber os reais números dessa empresa em relação aos seus resultados. Mas agora que a gente já conheceu um pouco mais do setor de telecomunicação, a gente vai aqui para o nosso comparador do site Análise de Ações, onde a gente vai comparar os números da Vivo com os números da TIM e tentar ver qual é a melhor empresa. Lembrando, mais uma vez para vocês, é apenas um estudo, né, inicial, uma comparação que a gente está fazendo somente dos indicadores. A gente não pode levar uma decisão de investimento somente em cima disso, certo? Porque um indicador ser maior ou menor não quer dizer que aquela empresa é melhor do que a outra. A gente tem que ver o conjunto, tanto da parte numérica da empresa, quanto a parte de negócio em si. Como é que é a estrutura da empresa, como é que é os serviços que essa empresa oferece, como é que é a qualidade, né? Se a empresa tem uma boa nota com seus clientes, uma boa nota com seus funcionários e também se os administradores estão aí focados e empolgados com a empresa. Como a gente já viu, a Vivo ela tem uma boa vantagem em relação ao market share. Como a gente observou naquela imagem lá do teleco.com.br, que eu vou trazer de volta para vocês, a Vivo possui 39% do market share, encontra aí 24,4%
4% da TIM. Então, assim, em questão de volume de clientes, Vivo possui aí um número muito maior. Quando a gente fala também de valor de mercado, nós temos a Vivo hoje com aproximadamente 72 bilhões de valor de mercado contra 35 bilhões da empresa TIM. Vindo aqui nos dados que o nosso comparador de ativos traz, nós temos aqui a votação em estrelas. Isso aqui é em cima, né, do nosso ranking que a gente tem dentro do site. Ambas possuem aqui 4 estrelas. Ambas as empresas foram fundadas em 1998, tiveram um IPO na Bolsa de Valores no mesmo ano. Quando a gente vem para a parte de valuation, a gente vê que a TIM possui aqui uma pequena vantagem em relação ao dividend yield pago aí nos últimos 12 meses, tendo aqui 5,75% de dividendo contra 5,58% da Vivo. Quando a gente olha aqui para o preço-lucro da empresa, que é quantas vezes a empresa está sendo negociada em relação ao lucro que ela tem dentro de um período de um ano, né, a gente tem a TIM com um PL de 21 vezes contra um PL de 17 vezes da Vivo. Então a gente vê que existe uma expectativa muito maior em relação à TIM do que em relação à Vivo quando a gente olha para esses números aqui. Em relação ao preço sobre o valor patrimonial, a TIM está sendo negociada aí 40% acima do seu valor patrimonial, que é de R$ 10,42. Já a Vivo, né, ela está sendo negociada aí 5% acima do seu valor patrimonial, que é de R$ 41,34. Quando a gente olha para o lucro por ação, a gente vê que o lucro por ação da Vivo é muito maior que o lucro por ação da TIM. O lucro por ação da Vivo é de R$ 2,50 por ação, contra aí, né, 69 centavos por ação da TIM. Quando a gente olha aqui o preço versus EBITDA, a gente vê que a TIM está negociando 10,91 vezes em relação aí ao seu EBITDA, enquanto a Vivo está negociando aí 10,57, está bem a pau aqui esses números. Quando a gente olha o EV/EBITDA, a gente tem 12,59 da Vivo contra 12,71 da TIM. E quando a gente olha o EV/EBITDA, né, a gente tem 3,95 da TIM contra 4,37 da Vivo. Quando a gente vai para os indicadores de rentabilidade da empresa, a gente observa que nos últimos 5 anos a TIM tem tido aí um crescimento na sua receita na casa de 5,81% ao ano contra 2,14% ao ano da Vivo dentro do mesmo período. Quando a gente fala sobre o crescimento do lucro da TIM vem crescendo 6,33% em média nos últimos 5 anos em relação a Vivo, que vem crescendo aí com crescimento negativo de menos 2,01% ao ano nos últimos 5 anos. Quando a gente fala do ROI, a gente tem aqui a TIM com 7% contra 6% da Vivo. O ROI 8,85% da TIM contra 6,88% da Vivo. Então aqui no ROI e no ROIC a TIM sai na frente. Quando a gente vem para o giro dos ativos, bem pareado, 0,4 da TIM contra 0,41 da Vivo. Quando a gente vem para a margem bruta, a gente observa que a TIM também tem uma margem bruta melhor, na casa de 50,24% contra 42,96% da Vivo. Quando a gente vai para a margem EBIT, nós temos a TIM também à frente com 14,46% contra 13,84% da Vivo. Só que a gente precisa entender, né, que apesar da margem EBIT da TIM ser melhor do que a margem EBIT da Vivo, como a Vivo tem muito mais market share, possui um volume muito maior, porque quando a gente olha para a receita líquida da Vivo, a gente está falando de uma receita líquida de 12,7 bilhões de reais, mesmo tendo aí uma margem menor do que a TIM. Já a TIM, ela tem aí uma receita líquida na casa de 5,6 bi. Aqui eu estou levando em consideração o primeiro trimestre de 2023 das duas empresas. Quando a gente olha para o EBIT das duas empresas, a gente tem a Vivo com um EBIT de 1,7 bilhões de reais contra um EBIT de 898 milhões de reais da TIM. E quando a gente vai para o lucro líquido, essa diferença na questão do volume fica muito mais clara. E a gente tem aqui a TIM com um lucro líquido de 412 milhões contra um lucro líquido da Vivo
de 834 milhões. Quando a gente olha para os indicadores de endividamento da empresa, a gente tem aqui uma liquidez corrente de 0,74 para a TIM contra 0,89 para a Vivo. Quando a gente fala em dívida líquida dividido pelo patrimônio líquido, que é quanto da dívida está usando, né, para financiar seus ativos em relação ao patrimônio dos investidores, a gente tem aí uma relação de 0,23 da TIM contra 0,2 da Vivo. Quando a gente olha aqui para o grau de endividamento da empresa, a gente tem aqui uma dívida líquida por EBITDA de 0,56 da TIM contra 0,7 da Vivo. O que eu observo aqui? As empresas, elas têm aí patamares bem diferentes quando a gente fala em números absolutos. Afinal de contas, quando a gente olha para números absolutos, a gente tem a Vivo com uma receita líquida de mais de 12 bilhões de reais em um trimestre, contra uma receita líquida de 5 bilhões de reais aí da TIM. Isso eu estou falando dentro de um trimestre. E também na questão do EBITDA e do lucro líquido, que tem uma diferença bem grande. A gente está falando aí de 1,7 bi da Vivo contra 898 milhões da TIM, e no lucro líquido, né, 834 milhões de lucro da Vivo contra 412 milhões de lucro da TIM. Se você quer uma empresa que está mais madura, paga dividendos, que a Vivo é uma empresa que ela vem pagando bastante dividendos. Tanto que se a gente for nos próximos dividendos, a gente vai observar que a empresa, né, tem diversos dividendos já anunciados aqui, né, para 2023, inclusive dividendos para serem pagos já em 2024. Quando a gente olha aqui para a TIM, a gente vai observar que a TIM ela não tem dividendos anunciados ainda para esse ano, certo? Então, quando a gente fala nessa parte de dividendos, a Vivo ela é muito mais positiva do que a TIM. Quando a gente olha para o histórico de dividendos da TIM, a gente vê aqui eles vêm numa média na casa de 40 centavos. Quando a gente olha para o histórico de dividendos da Vivo, a gente vê, né, que é uma empresa que ela tem uma média de pagamento aqui na casa de R$3. A gente vê que eles distribuem muito mais dividendos do que a TIM. Então, isso é bem interessante. A minha visão é que seja a TIM ou seja a Vivo, as duas são ótimas empresas, cabe dentro da carteira de qualquer investidor aí. São empresas que eu vejo que têm aí uma certa estabilidade hoje, né? Não são empresas em dedo do governo e tudo mais, e que a gente acaba tendo uma maior liberdade para investir. Se vocês querem ver mais vídeos como esse aqui, deixem no comentário quais são as ações que você gostaria de ver uma comparação aqui. Diz para mim o que você acha de Vivo, diz para mim o que você acha de TIM, e também me conta aí se você já baixou nosso aplicativo e já conferiu lá como é que tá. Se você já fez isso, conferiu, deixa aqui no comentário o que você achou. Vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.